Passamos à ordem do dia. Comissão de Justiça e Redação. Tem direito de votar contra, viu? Não, vou me abster só. Parecer número 16, de 19 de fevereiro de 2015. Assunto: trata-se da matéria oriunda do Poder Executivo Municipal em regime de caráter especial, qual seja o projeto de lei número 05 de 2015, de 5 de fevereiro de 2015. Dispõe sobre o reajuste salarial dos professores do magistério da rede de ensino do município de Pacatuba. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pacatuba, no uso de suas atribuições legais e no exercício de suas atribuições previstas no artigo 111, inciso 2, a linha A, C/C e os termos do artigo 36, inciso 1º, do regimento interno desse legislativo, emite o parecer. É nosso singelo relatório, passemos a opinar. Visto e analisado o projeto de lei número 5/2015, de 5 de fevereiro de 2015, notadamente pelo seu aspecto legal, constitucional, gramatical e lógico, bem como a tecno-legislativa, a Comissão de Justiça e Redação vem considerar o correto, estando apto assim a ser submetido à apreciação pelo plenário desta Casa Legislativa. Este é o parecer. Sala das reuniões da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 19 de fevereiro de 2015. Presidente, Francisco Kleber Ferreira. Relator, Pedro Correia da Silva. Membro, Luciano Pereira Barbosa. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer número 17/15, de 19 de fevereiro de 2015. Assunto: trata-se da matéria oriunda do Poder Executivo Municipal em regime de caráter especial, qual seja o projeto de lei número 5/2015, de 5 de fevereiro de 2015. Dispõe sobre o reajuste salarial dos professores do magistério da rede de ensino municipal de Pacatuba. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Pacatuba, no uso de suas atribuições legais e no exercício de suas atribuições previstas no artigo 21, inciso 2, alíneas A e K do regimento interno deste legislativo, emite o presente parecer. É nosso singelo relatório, passaremos a opinar. Recebemos a matéria para a emissão do competente parecer e da sua análise. Constatamos que o mesmo se encontra em consonância com o disposto na Constituição Federal Brasileira, na Lei número 4.320/64, Lei Complementar número 101/2000 e Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Orgânica do Município de Pacatuba, Regimento Interno da Câmara Municipal de Pacatuba e demais legislações vigentes. Assim, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, após examinar criteriosamente o projeto de lei número 5/2015, de 5 de fevereiro de 2015, e constatar que o mesmo se coaduna com as disposições constitucionais e legais permitentes ao assunto, vem emitir parecer favorável à aprovação da matéria. Este é o parecer. Sala das reuniões da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, aos 19 de fevereiro de 2015. Presidente, Pedro Correia da Silva. Relator, Francisco Kleber Ferreira. Membro, Roberto Basílio Diniz. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Parecer número 18/15, de 19 de fevereiro de 2015. Assunto: trata-se da matéria oriunda do Poder Executivo Municipal em regime de caráter especial, qual seja o projeto de lei número 5/2015, de 5 de fevereiro de 2015, dispõe sobre o reajuste salarial dos professores do magistério da rede de ensino municipal de Pacatuba. A Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Pacatuba, no uso de suas atribuições legais e no exercício de suas atribuições previstas no artigo 21, inciso 4º, a linha D, C/C e os termos do artigo 36, inciso 1º, do regimento interno deste legislativo, emite o presente parecer. É nosso singelo relatório, passaremos a opinar. Visto e analisado o mencionado projeto de lei número 5/2015, de 5 de fevereiro de 2015, notadamente pelo seu aspecto legal, constitucional, gramatical e lógico, bem como a técnica legislativa, a Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente
vem considerar o correto, estando apto assim a ser submetido à apreciação pelo plenário desta Casa Legislativa. Este é o parecer. Sala das reuniões de Comissão de Educação, Saúde e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Pacatuba, aos 19 de fevereiro de 2015. Presidente, Antônio Fábio da Silva Araújo. Relator, Francisco Edson Silva Almeida. Membro, Francisco Cláudio Costa Borges. Coloco em votação os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização, Educação, Saúde e Meio Ambiente, acerca do projeto de lei número 5/2015, de 5 de fevereiro de 2015, origem do Poder Executivo Municipal, em regime de caráter especial, dispõe sobre o reajuste salarial dos profissionais do magistério da rede de ensino do município de Pacatuba. Como vota, excelentíssimo senhor vereador Francisco Cláudio Costa Borges. Voto a favor, senhor presidente. Como vota, excelentíssimo senhor vereador Francisco Iranildo Sá de Castro. Senhor presidente, como eu já tinha falado aqui, não concordo com isso, com essa coerência do prefeito em dar abaixo dos 3,1% do governo federal. Por isso eu vou me abster desse projeto aí. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Francisco Kleber Ferreira. Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Roberto Basílio Diniz. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Pedro Corrêa da Silva. Voto a favor, senhor presidente. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Luciano Pereira Barbosa. Voto a favor, senhor presidente. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Francisco Edson Silva Almeida. Favor, senhor presidente. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Luiz Matias de Lima. Senhor presidente, eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Francisco Antônio Martins da Silva. Também a favor, senhor presidente. Como vota o excelentíssimo vereador Francisco Edileno Matos. Gostaria de me pronunciar a respeito do projeto, pode ser? Pois não. Permissão de Vossa Excelência? Não, você pode se explicar o seu voto aí. É, porque já passou O horário de... Justifique seu voto. Bem, é o seguinte, o MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, ele orientou que os municípios, eles aplicassem o percentual de 13% para os profissionais do magistério. É inegável, e a gente não pode deixar de reconhecer os grandes avanços que nós tivemos na educação de Pacatuba. Primeiro, não podemos deixar de reconhecer que primeiro o ganho que o professor obteve aqui na Pacatuba quando nós tivemos aqui uma ampliação da carga horária dos profissionais do magistério. Eu me recordo nessa época, e recordo muito bem, presidente e nobres vereadores, que nessa época os professores e professoras de Pacatuba viviam na porta da Secretaria da Educação pedindo um reajuste, pedindo ampliação da sua carga horária. E por reconhecimento e por sensibilidade do nosso prefeito, por entender que a educação é uma prioridade, que a educação é de suma importância para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado e do Brasil, então concedeu a ampliação da carga horária para todos aqueles profissionais do magistério, desde que daqueles que passaram o concurso público, se tornaram efetivos, que tinham apenas 100 horas, foram feita então a ampliação dessa carga horária. Então é louvável a iniciativa do nosso prefeito municipal de ter aumentado essa ampliação da carga horária desses profissionais. Consequentemente, quando se aumenta a carga horária de 100 para 200 horas, isso reflete na questão salarial. Aumenta então o ganho desses profissionais, o aumento salarial, a sua remuneração, porque antes ele recebia apenas por 100 horas, e quando ele foi efetivado nas 200 horas, ele passou então a ter um ganho expressivo, de dobrado a sua remuneração.
Outro avanço que nós tivemos na educação foi com relação à ampliação de escolas e a instalação de vários outros equipamentos, como ventiladores, como carteiras escolares. São avanços que nós tivemos na educação e que hoje é um reconhecimento nosso, entender e saber que a educação ela melhorou muito, além de ter avançado os grandes investimentos que o prefeito municipal, doutor Alexandre, fez na área da educação. Um outro ganho que está se discutindo hoje é a questão do plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério. Porque hoje, a única categoria que nós temos hoje como PCCR, são os profissionais do magistério. E nós estamos hoje, só para justificar a questão do meu voto. Conclua. Tá muito. Pronto, eu vou concluir. Eu gostaria muito que é evidente que o prefeito de Pacatuba, Alexandre Magno Medeiros Alencar, ele pudesse ser fiel à questão dos 13% para os profissionais do magistério. Porque se avançou tanto em educação nos últimos 2 anos, e que houver o ganho expressivo desses profissionais, a questão dos reajustes salariais que dados pelo MEC para o piso nacional do magistério do professor, ele tem sido muito fiel, inclusive até ter aumentado em 3% no mesmo ano, além dos percentuais do MEC, aumentou em 3% esses reajustes. E agora, no ano de 2015, no começo do ano, nós temos aí um projeto que chega a esta casa, que solicita um reajuste apenas de 11%. Era extremamente importante que um projeto dessa natureza, ele chegasse a esta casa, mas tivesse um tempo para que os professores, os gestores escolares, a própria educação tivesse a oportunidade, através de audiência pública, para discutir a questão desse percentual. Mas hoje eu chego a esta casa e já me deparo com o reajuste salarial, ao invés de 13%, para os profissionais do magistério, apenas 11%. Eu fico muito triste, saber que ao longo desses anos a gente vem fazendo vários pronunciamentos, um atrás do outro, enaltecendo a questão dos investimentos que está sendo feito em educação, e quando hoje os professores, infelizmente, eles não têm e sofrem aqui uma derrota hoje, porque hoje, ao invés de 13%, apenas 11%. Era importante, extremamente importante, que a educação tivesse alguém aqui para explicar, saber por que está sendo dado um aumento salarial de 11% para os professores, ao invés de 13%, que é o valor definido pelo MEC, para o piso nacional do magistério. É por isso, senhores vereadores, que eu chego a esta casa, eu me deparo com esse projeto que está sendo votado, e que sem nenhuma discussão, que não houve discussão nenhuma para a aprovação desse projeto. Eu acho que quem mais que deve garantir a esta casa até o convencimento desta casa para que a gente possa votar no projeto como esse, seria alguém, um técnico da educação, um profissional da educação, a secretária de educação, alguém que viesse aqui explicar para esta casa a questão do aumento salarial dos profissionais do magistério. Fico triste saber que esse projeto está sendo votado hoje e só temos apenas 3 alternativas: votar a favor, votar contra ou se abster da votação. Eu vou seguir o caminho da abstenção, senhor presidente. Como vota a excelentíssima senhora vereadora Maria Selma Cardoso? Eu acompanho aí o
o nobre vereador Irã, da abstenção, pelos motivos de não vir realmente, acho que é importante que o técnico viesse para nos convencer, para dizer, para que a gente pudesse convencer. Eu me abstenho. Quer uma explicação minha para convencer a senhora? A senhora quer? Deixa eu só falar um pouco aqui. Pronto. Pronto, quero só. Não, agora não tem como você mudar mais o voto. Quero só lhe dizer aqui, dona Selma. Não, eu acompanhei. Essa matéria veio na semana passada para esta casa, voltou. Viu um aumento de 9 pontos, tantos percentuais. 600. Pronto. 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 Veio esse aumento de 9 pontos, não sei o quê. Não, eu não articulei. Eu falei com a secretária de Educação. Me falaram que tinham feito um estudo. E eu chamei o povo que fez o estudo para poder me mostrarem. E todo mundo sabe que dos 100% que entra na educação, 60% é para pagar os professores, que isso aí não pode se mexer. Sendo que ano passado, esse ano de 2014, foi gasto com pagamento de professor 61%. 61 ponto tarará. Nós passamos dos 60%. Por isso que não pode ter rateio. Se nós já passamos dos 60%, como é que vai ter rateio? E se nós passarmos para 13%, nós poderíamos passar para 13%. Mas a folha ia para 65% e nós não íamos termos dinheiro para investimento. Como o líder do prefeito acabou de falar aqui, que a educação avançou muito. Por que avançou? Porque chegava nos 60% e nós tínhamos dinheiros para poder investir os outros 40%. Que no passado próximo, eram usados os 60% para a folha de pagamento, e os 40% quase todo era comprometido também com folha de pagamento. Quase todo. Então nós não sobraria dinheiro para nada. E o Alexandre está fazendo outro tipo de política. Aplicando os 60% com pagamento, e dos 40%, tentando sobrar o máximo possível para fazer investimento para os alunos. Essa é a colocação. Nobre vereador, presidente. Eu sou um que vou perder, eu sou um que vou perder, vereadora. 2%, eu sou professor. Certo. Eu queria 11 também. Agora queria 13, desculpa, queria 13. Quero dizer aqui que com os 11% está ficando acima do piso ainda. Acima do piso. Dentro daquela tabela, que vai de 4 a 13, que a senhora conhece da Secretaria de Educação, nós só temos 10 professores que vai receber um pouquinho acima do piso. Todos os funcionários, todos os professores concursados agora, que estão entrando agora, Edileno, já entra na tabela no número 13. Desculpa, número 7. Todos entram no número 7. Já entra ganhando R$200 a mais do que o piso. Todos, exceção de nenhum. Pronto. Eu acho, vereador Enio, que você quase que me convenceu. Mas eu queria só apenas dizer, Vossa Excelência, que a Secretaria de Educação, os técnicos da educação, poderia vir dar um esclarecimento para que a gente tivesse realmente convencido. Porque o senhor sabe que, num tempo aí atrás, os aumentos que pediu, né, que as pessoas, que os professores de oposição pediam, era 22%, era 23%, e mostrava que tinha condição de dar. O senhor está entendendo? E a gente sabia porque a gente estava dentro da administração. Você está entendendo? Hoje, a gente não tem essa clareza. Assim, vir na Câmara, explicar, mostrar com a folha de pagamento. Hoje nós não temos essa clareza. Você está entendendo? Então, a gente fica, os professores cobram, e eu acho que a Secretaria poderia fazer um trabalho junto aos professores de esclarecimento, abrindo as contas, né, os 60%, mostrando com que está sendo pago os 60%,
Você está entendendo? Para que eles pudessem entender. Porque se não existe o dinheiro para pagar, claro que vai entender. O que eles não entendem é que acham que tem esse dinheiro para ser pago. Na cabeça dos professores, o dinheiro está sobrando. Então, por isso, que era preciso haver um esclarecimento para que os professores pegassem a receita, entendeu? E os pagamentos de despesas. Para que eles vissem que realmente não dá. E os 40% mostrando a realidade do município, né? Mostrando a realidade a realidade do município, tá certo? Mostrando a realidade do município que não dá para ser pago porque não existe o dinheiro. Você está entendendo? Eu acho que isso era para ser debatido, era para ter sido conversado, mostrado, para que na cabeça do professor ficasse bem claro. Na nossa, a gente quer o quê? A gente quer apenas que os funcionários sejam bem remunerados. Mas nós sabemos que acima da gente, do nosso querer, está o município. Nós temos esse conhecimento. Agora, a gente, é bom que seja mais debatido, mostrado, transparência, porque tendo a transparência, com certeza, nós iremos entender e o servidor também irá entender, tá certo? Vereador, obrigado. deixa eu só mostrar aqui, a Vossa Excelência, aqui o vereador Adilena, umas 4 sessões passadas, ele fez uma explanação, que o Irã estava aqui, sobre todos os aumentos que na época da gestão do Zezinho. E juntando todos os aumentos da época do Zezinho, foi dado de aumento aos professores 29%. Nos 4 anos. Teve um ano que o MEC sugeriu dar 22, o Zezinho deu 7. Mostrei aqui o Irã. 29. O Alexandre, em 2015, está dando 11. Em 2013, deu 8. E depois, em setembro, deu 3. E em 2014, deu 7,8. Eu somando aqui, dá 28,8. Em 3 anos. Em 3 anos, nós vamos dar 28,8. 28,8. E o Zezinho deu 29. Nós só estamos a 2 décimos do prefeito Zezinho. Com certeza, nós vamos chegar no final do mandato do Alexandre com mais de 10% a mais que o Zezinho deu. Só mostrando isso aqui em números. Então, nobre vereador, é o seguinte. Já que até o próprio líder do prefeito tem dúvida, queria que fosse mais debatido, queria que tivesse mais transparência, então nós que não temos acesso, só chega mensagem para a gente votar, nós também não podemos votar, até porque vai ter uma cobrança por parte do professor em cima da gente. Vocês votaram no aumento daquele, e se o aumento for satisfatório, ótimo, tá certo? A gente quer que o servidor, ele trabalhe numa condição que dê para ele sobreviver. É essa nossa... Eu me abstenho, tá bom? Votei de novo. Projeto aprovado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a favores e 3 abstenções. Aprovado. Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada na ordem do dia e nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão.